Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Mark Gleison. Hoje a gente vai fazer aqui um vídeo falando um pouco sobre as revoltas que aconteceram no Brasil durante o período colonial. Então a gente vai estudar um pouco sobre as diferentes revoltas, um pouco das suas causas e consequências, e ver também a questão das diferenças que existiram aí nessas revoltas. Foram várias revoltas espalhadas por várias partes do Brasil, cada um com seus ideais diferenciados. Então a gente vai ver aqui as principais. Quando a gente fala de revoltas, revoltas do período colonial, geralmente a gente vai diferenciar essas revoltas entre revoltas nativistas e revoltas separatistas. O primeiro grupo delas, que é a maior parte das que aconteceram, são chamadas de revoltas nativistas. Elas vão acontecer entre o século XVII e o início do século XVIII. Elas geralmente não têm como proposta a questão de independência, elas não retratam essa questão de luta da independência ou do Brasil ou de sua região de se libertar de Portugal. Geralmente são revoltas mais de grupos de elite que queriam melhorar ainda mais suas condições, revoltas localizadas de caráter mais regional e contrário geralmente a alguma situação relacionada ao pacto colonial que a gente já estudou, aquele sistema de dependência da colônia para a metrópole. Então a gente tem várias revoltas. A primeira delas aqui que a gente vai citar é a revolta de Beckman, que aconteceu na capitania Grande Maranhão, que na época era Maranhão e Pará, ficava tudo só uma região só. Essa revolta, ela tem como centro, vamos dizer assim, do conflito, a disputa causada entre os latifundiários, os grandes fazendeiros, e a questão dos jesuítas, os padres jesuítas no período de colonização da região amazônica que a gente estudou, os jesuítas indo atrás daqueles índios para catequizar e também contrários à sua exploração, sua escravização. Então, o conflito que vai ser gerado aqui é um conflito relacionado ao direito de exploração de escravizar os índios. Os grandes fazendeiros queriam escravizar esses índios, já como a gente estudou anteriormente, os jesuítas eram contrários a essa ideia de escravização. Eles queriam catequizar, não queriam que os índios fossem escravizados. Então vai surgir um conflito entre eles, de um lado querendo escravizar e outro não, e aí o governo vai ter que intervir. O governo português ele vai fazer uma proposta de intervenção para tentar acabar com esse conflito. O que é que foi proposto? Portugal se comprometeu, o governo português se comprometeu a criar a Companhia de Comércio do Maranhão. Seria uma empresa que ficaria encarregada de fornecer escravos para a região. Ela iria levar uma quantidade X de escravos todos os anos, escravos africanos todos os anos, para substituir os escravos indígenas. E também um monopólio sobre o comércio. Eles ficariam responsáveis pela questão da comercialização dos seus produtos. Essa companhia meio que não deu certo. A quantidade de escravos não chegou. A elite acabou ficando mais chateada ainda com a questão do monopólio, porque teve altas de preço e má qualidade dos produtos que foram levados para a região. Isso acabou gerando uma revolta da elite. Então, a revolta de Beckman é um movimento de elite. Ela foi liderada pelos irmãos Manuel e Tomás Beckman, foram os líderes. Tinha o objetivo de continuar escravizando os índios e eliminar a Companhia de Comércio do Maranhão. O resultado dessa revolta foi o seguinte: um dos irmãos ele sai lá da região, vai para Portugal com o objetivo de fazer uma espécie de negociação. Lá ele acaba sendo preso e aí a revolta não tem muito resultado muito esperado. Os líderes acabam sendo presos, os líderes acabam sendo enforcados, os jesuítas retornam à região, começam a questão de dominação novamente e catequização dos índios, e a Companhia de Comércio continua atuando, embora sem a questão do monopólio. Acaba o monopólio e tem a possibilidade de negociação. Tem um movimento de elite para continuar na questão, o centro principal aqui é a escravização dos índios. Briga entre indígenas e... briga entre jesuítas e os grandes fazendeiros. O resultado não deu certo. A segunda revolta que a gente vai citar é a Guerra dos Emboabas, que aconteceu em Minas Gerais no contexto da descoberta do ouro, que a gente falou também anteriormente. Os bandeirantes, como a gente estudou, eles encontraram ouro em Minas Gerais, e aí os bandeirantes se achavam
por terem encontrado ouro como os donos, aquela velha história de quem achou é dono. Só que os portugueses, os portugueses não aceitavam esse direito de posse que os bandeirantes queriam. Então eles também queriam, os portugueses foram para a região para explorar. A Guerra dos Emboabas ela é travada entre os paulistas bandeirantes, que acharam ouro, e os emboabas, que eram os forasteiros, principalmente os portugueses. Eram chamados de emboabas porque eles usavam uma bota bem grande, e aí os bandeirantes, como uma forma de insulto, chamavam eles de emboabas. Então essa revolta vai ser pela questão de quem vai ter o direito sobre a exploração do ouro da região de Minas Gerais. Os dois lados se acham como donos desse direito, e aí as negociações vão ser travadas, os conflitos vão ser gerados, e aí é marcado uma espécie de negociação. Vamos marcar um determinado local para todo mundo conversar. Nesse local, todo mundo vai entregar suas armas e vai ter uma espécie de grande conversa. Só que chegando na região, os portugueses, os emboabas, não entregaram as armas. Eles pegaram suas armas e, na verdade, mataram boa parte dos bandeirantes que entregaram as armas. Esse episódio acabou ficando conhecido como Capão da Traição, porque os paulistas traíram a confiança dos portugueses e acabaram matando boa parte deles. Essa revolta, gente, ela vai ter consequências importantes. A disputa pelo ouro, ela vai trazer principalmente a questão da separação das regiões. Até então não existia Minas Gerais, como a gente conhece hoje como estado. Era uma região sob domínio de São Paulo. As duas principais consequências que a gente vai ter é a separação, vai ser criada a capitania de São Paulo e a capitania de Minas Gerais, vai ter essa separação. Mas uma das principais consequências também que a gente vai ter é que os bandeirantes que conseguiram fugir do episódio do Capão da Traição, eles saem de Minas Gerais e vão para outras regiões, aonde posteriormente eles conseguem encontrar ouro, como a gente já estudou lá no período dos bandeirantes e da mineração. Os bandeirantes eles encontraram ouro em Minas Gerais, principalmente, mas saindo de lá, encontraram também em Goiás e Mato Grosso. Então ajuda, de certa forma, o episódio aí da Guerra dos Emboabas a espalhar essa procura do ouro que acabou sendo encontrado em outras regiões. Outra revolta nativista é a Guerra dos Mascates, acontecida em Pernambuco. Essa guerra ela foi travada pelos latifundiários de Olinda. Olinda, gente, era a principal cidade de Pernambuco. Olinda era o centro da produção de açúcar. Era lá onde estavam localizados em Pernambuco os principais engenhos. E a cidade de Recife, na verdade, era uma pequena vila de Recife, era o local dos comerciantes. Então era a cidade de comerciantes, onde tinha o comércio, as vendas e tudo mais. Olinda era a principal região porque era onde estava gerando dinheiro. Só que os comerciantes portugueses queriam mais liberdade. Queriam mais liberdade, a questão de maior autonomia para a sua vila e tudo mais. A disputa vai ser entre esses comerciantes e esses latifundiários. Qual vai ser a causa básica? Recife, ele queria obter maior autonomia, mais liberdade, como eu falei. Era uma pequena vila dependente de Olinda, que era o centro dos grandes fazendeiros detentores de poder. Nessa situação de briga entre os dois, vai ter um conflito. Vamos dizer assim, que quem vai sair como grande vitorioso serão os portugueses comerciantes. Recife, que era uma pequena vila, vai receber sua autonomia tão desejada, vai se tornar, na verdade, uma cidade. E posteriormente vai acabar sendo transformada em capital de Pernambuco. Fato que acontece até os dias atuais. Hoje em dia, Recife é a capital e Olinda é uma espécie de bairro. Um bairro lá de Recife. Então, anteriormente, era ao contrário. Mas isso aqui vai ser uma disputa de interesses. Os grandes fazendeiros, latifundiários de Olinda, principalmente alguns brasileiros já, e os comerciantes portugueses. Quem sai como grandes vitoriosos são os comerciantes de Recife, principalmente pela questão da descendência portuguesa. O governo vai beneficiar mais eles. Outra revolta vai ser a revolta de Vila Rica, ou também conhecida como revolta de Filipe dos Santos. Essa revolta também vai acontecer em Minas Gerais, no contexto da questão da mineração, que a gente já estudou.
a gente viu que uma das formas que o governo português fez para evitar o contrabando de ouro foi criar as chamadas casas de fundição, local onde o ouro, quando era descoberto, tinha que ser levado para ser derretido e tirado da parte do governo. Só que os mineradores eles não gostaram dessa criação, porque eles acusavam o governo de, ao invés de tirar 20%, às vezes tirava 30%, 40%. Eles estavam roubando os mineradores. Então os mineradores, de certa forma, eles vão se revoltar com isso. A principal causa dessa revolta vai ser a criação dessa casa de fundição. Então, os mineradores vão acabar se revoltando contra a casa de fundição, vão ser liderados por um minerador da região, que era de nome Filipe dos Santos, daí revolta de Filipe dos Santos, mas não deu resultado. Essa revolta ela acaba sendo reprimida facilmente. O grande líder, que é o Filipe dos Santos, acaba sendo enforcado e esquartejado. Gente, essa questão de enforcamento, esquartejamento, que a gente vai ver um pouco mais à frente sobre Tiradentes, era uma questão de punição de exemplo. Mostrar em praça pública realmente para ser temida. Olha, se alguém fizer a mesma coisa, vai acontecer o que está acontecendo com tal pessoa. Então, geralmente era na praça. As pessoas tinham que ir assistir. Era meio que obrigado para servir realmente de exemplo. Então, Filipe dos Santos acaba sendo enforcado e esquartejado. Essas foram as revoltas chamadas nativistas. Elas não tinham questão de independência. Era alguma situação local, casa de fundição, comerciantes que queriam ser mais importantes, briga pela escravizar os indígenas. As outras revoltas aqui que a gente vai estudar são as chamadas revoltas emancipacionistas. Aí sim, ela já tem um ideal de libertação. Libertar sua região ou separar o Brasil, de certa forma, da questão de Portugal. Já tinha um interesse mais específico. Até porque ela já vai acontecer em um contexto um pouco mais diferente. Já é a partir do final do século XVIII, o mundo já estava se transformando, as ideias mundiais já estavam se transformando. Então, a gente tem aqui o objetivo, geralmente, era a separação de Portugal, a independência. Geralmente, a questão da sua região, principalmente, não era o ideal de independência para o Brasil todo, mas para a sua região. Foram revoltas influenciadas pelas ideias do iluminismo, ideias contrárias à questão do rei absoluto, rei todo-poderoso, contrários também muitas vezes à questão da exploração daquela sociedade, em alguns casos a sociedade dos privilégios, outras nem tanto, não combatiam a questão dos privilégios, queriam apenas a sua independência. Também foram influenciados pela independência dos Estados Unidos e pela Revolução Francesa. A primeira das revoltas, a gente tem aqui talvez a mais famosa de todas elas que aconteceu no Brasil, que é a Inconfidência Mineira, acontecida em 1789, influenciada pela questão do iluminismo, independência dos Estados Unidos, que já tinha acontecido, no ano da Revolução Francesa, o grande movimento mundial desse período. E ela tem como causas assim principais que a gente pode citar a questão, por exemplo, o esgotamento do ouro. Como a gente falou lá no período da mineração, o governo estava criando formas cada vez de aumentar a quantidade de impostos e não ficava atento que o ouro acaba. Quanto mais tirava, mais o ouro ia acabando. Mas o governo queria cada vez mais. Estava acabando o ouro e o governo cobrando cada vez mais. A crise econômica gerada por essa falta de ouro. A exploração abusiva de Portugal. Portugal não aceitava o fim do ouro, então criava mais impostos. Era o imposto sobre o quinto, impostos pela quantidade de escravos, a quantidade de imposto anual. E chegando inclusive à derrama, que é cobrar todos os impostos atrasados, a proibição que também tinha da questão de produtos manufaturados, que a gente também já falou sobre isso, o governo não aceitava que fosse produzido nada no Brasil, tudo que tinha que ser importado vindo de Portugal. E aí, em meio a tudo isso, essa revolta, gente, ela é um movimento de elite, certo? É os ricos que vão fazer. As ideias iluministas começam a chegar ao Brasil. As ideias da Revolução Francesa, as ideias de libertação do rei e tudo mais, chegam ao Brasil por meio dos ricos. A forma que os ricos tinham para estudar aqui
nesse período era estudar fora do nosso país. Eles tinham que ir para Portugal ou para alguma outra região se quisesse fazer faculdade. Chegando lá, eles tinham contato, traziam os livros e as ideias começaram a se espalhar. Então, esse movimento ele é basicamente de elite. Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, eram mineradores, eram poetas, eram juízes, eram pessoas da elite. E entre eles tinha o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que é tido como o único da classe popular. Só que ele também não era esse todo pobre como às vezes se é retratado. Ele era um alferes. Tiradentes porque ele exerceu várias profissões. Entre elas era de dentista e ele fazia parte do exército. Aqui está a figura dele, retratado como ele seria no exército. Então ele não era assim também uma situação de penúria, de pobreza, não. Ele estava envolvido lá entre os ricos, tanto é que ele participa do movimento. Ele não é esse todo pobre que a gente às vezes retrata ele, não, certo? O objetivo dessa Inconfidência Mineira, eles tinham entre os objetivos proclamar uma república, então queriam libertar Minas Gerais, queriam na região uma forma de governo onde tivesse um líder escolhido, uma espécie de presidente, fim do pacto colonial, a dependência da metrópole, a dependência do Brasil com Portugal, tivesse liberdade de comércio, estímulo ao desenvolvimento da manufatura, possibilidade de produzir no Brasil um sapato, uma camisa, uma roupa de uma forma geral, criação de uma universidade para que as pessoas não precisassem mais ir para fora, uma bandeira, criar uma nova bandeira, essa bandeira teria uma expressão em latim, liberdade, ainda que tardia, mais ou menos como essa aqui que é a bandeira de Minas Gerais. Só que o movimento não deu certo. Eles, como era um movimento de ricos, eles tinham como objetivo fazer a revolta no dia que o governo estava planejando a derrama. O governo queria cobrar os impostos atrasados. Então, ele queria cobrar aquilo que a população, de uma forma geral, e os mineradores estavam devendo. Eles planejaram fazer para esse dia porque eles achavam que seria o dia que a população estaria zangada. É o dia que os guardas estariam entrando nas casas para revistar, para pegar aquilo que o governo queria. Então eles planejaram isso. Só que antes da revolta acontecer, um dos participantes, que é o Joaquim Silvério dos Reis, ele denuncia, ele faz a traição, ele vai ao governo e diz o que está para acontecer em troca do perdão das suas dívidas. O governo cancela a derrama, não faz o movimento de cobrança de impostos para preparar o que eles vão fazer. Eles prendem os líderes, não tem um conflito em si, eles prendem os líderes. A maior parte dos líderes são julgados, presos, e a punição da maior parte deles vai se acabar sendo transferida à questão de um degradado. Pegam os participantes ricos, mais importantes, e vão mandar eles para a África, para ficarem presos lá na África, aonde os portugueses mandam. O único que acabou recebendo a punição foi o Tiradentes. Ele recebeu a punição de enforcamento, esquartejamento, espalharam as partes dele pelo Brasil, para servir como exemplo, certo? Mostrar que não pode se fazer aquilo. Aí entra uma questão de construção de um ideal que foi feito no Brasil, na construção da figura do Tiradentes. Tiradentes, como eu falei, ele é retratado muitas vezes como aquele mais pobre. Geralmente o Tiradentes a gente conhece ele como essa imagem aqui dessa fotografia, uma pessoa barbuda, geralmente com crucifixo, ou então barbudo, cabeludo, para associar a figura de Jesus. O Tiradentes ele foi construído depois da proclamação da República como herói nacional. Então eles associam essa questão do sofrimento do Tiradentes a Jesus para que ele seja aceito como um grande herói brasileiro. Aí fala essa questão da pobreza e tudo mais. É uma construção republicana. Antes da República, o Tiradentes não era tão valorizado assim. Com a República, ele é construído como um herói nacional. Temos até o feriado em homenagem a ele. A outra revolta aqui que a gente tem emancipacionista de libertação é a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Ela é semelhante à questão dos ideais de libertação, de república e tudo mais, de independência, com a Conjuração Mineira, sendo que ela é uma revolta popular. A grande diferença que a gente vai ter aqui é que a Conjuração Mineira é de elite, é de rico.
rico querendo mais se manter no poder, querendo continuar sua exploração e tudo mais. Já a revolta dos alfaiates na Bahia, ela é uma revolta popular. São brancos pobres, ex-escravos, descendentes de escravos de uma forma geral, que está insatisfeita com aquela situação de exploração que os mais pobres estão passando. Então, as causas é a pobreza, é a desigualdade social, os objetivos é a independência, uma república, liberdade de comércio, igualdade de todos, igualdade entre todas as pessoas, brancos e negros, e a abolição da escravidão. Esses ideais aqui de igualdade, de abolição de escravidão, ele vai acabar meio que intimidando, expulsando do movimento quem era rico. Quem era rico acabou ficando com medo, não quis participar do movimento pela questão do temor dessas ideias de liberdade e tudo mais, e isso meio que enfraqueceu. Não tinha o dinheiro para financiar e acabou que enfraquecendo o movimento. Também foi influenciado pela Revolução Francesa. Entre os líderes a gente tem João de Deus, Manuel Faustino dos Santos, que eram alfaiates e mulatos, Luiz Gonzaga, Luiz Dantas, soldados, e mas basicamente a questão de populares, mais pobres, certo? O movimento tinha uma ampla participação popular, claro que a população mais pobre acabou aderindo pela questão dos ideais, mas não deu muito certo. O movimento acabou tendo uma repressão intensa por parte de Portugal, que acabou sendo derrotado e as ideias acabaram não indo para frente. Então a gente tem entre esses movimentos aqueles nativistas, sem ideal de libertação, mais a questão de um conflito local, e aqueles como a Conjuração Mineira e Conjuração Baiana, que além de questões locais, briga pela questão local, eles dão um passo a mais, como a questão de independência, libertar-se de Portugal e não apenas combater alguma coisa que eles eram contrários. Então, gente, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tenha ficado, só entrar em contato comigo. Eu estou à disposição de vocês para tirarem as dúvidas. A gente encerra por aqui. Tchau, tchau. Fiquem bem e até mais para vocês.